Salve galera, beleza? Nerd Espinosa aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez sobre o capítulo 255 de Jujutsu Kaisen. Um capítulo que me surpreendeu positivamente, não só por nos apresentar mais informações sobre o Miguel, um personagem muito interessante, mas também por trazer, de fato, algum desafio para o Sukuna, sair daquele 1 vs 1 e botar o legítimo 5 contra 1. Então aproveita e se inscreve no canal para ajudar o pai nesse calor, que tá aqui buscando sempre trazer um videozinho de qualidade para vocês. E se possível, deixa o like que você pode acabar ganhando os buffs físicos da habilidade do nosso Miguel. Agora, cheio de delongas, e bora conferir o que o nosso Shed fez nesse capítulo. Com a chegada do novo capítulo, foi revelado que o feiticeiro Miguel não estava sozinho. Na verdade, ele estava acompanhado do seu antigo parceiro Larue, outro feiticeiro que parecia ser muito forte e costumava seguir os ideais do gueto. Sem falar que a gente já tinha dito no último vídeo de que havia muitas chances dele ter vindo com Miguel. E enquanto Miguel salvou o Uyui, o Larue usou sua técnica até então inédita para salvar o mito Kusakabe. E esse sorrisinho do Kusakabe, depois que ele foi salvo, está intancável, mano. Logo depois, passamos para um flashback que parece que rolou no continente africano, onde o Yuta e o Larue estavam tentando convencer o Gold Miguel a participar da luta contra o Sukuna. Só que o Miguel logo de primeira diz: "Eu lutar com o Sukuna? Um cara que pode derrotar o Gojo que me deu um reboco? Não, pode esquecer. Vou ficar aqui passando um gelzinho na minha careca que eu ganho mais." Vendo que estava difícil de convencer o Miguel, o Larue fala que o Sukuna vai estar cansado depois de lutar contra o Gojo. Então, seria bom ter apenas ele para ajudar com o golpe final. Já o Yuta alerta que pior do que o Sukuna será um monstro criado a partir da assimilação do Tengen com os humanos, que com certeza vai afetar outros lugares fora do Japão. Mesmo assim, o Miguel ainda acha que o Sukuna seria pior. Ele fala que quem deveria fazer esse pedido ousado para ele era o Gojo, junto com as boas maneiras japonesas, não Yuta, que era seu estudante. O Larue então pede para ter uma conversa a sós com Miguel, já que os dois trabalharam juntos para o gueto, talvez ele conseguisse convencer o feiticeiro de algum jeito. Larue começa dizendo que assim como ele, tudo que ele queria era transformar o gueto em um rei. E o Miguel fala que sim, isso é verdade, mas agora que o guetão se foi e ele já pagou a dívida com o Gojo de treinar o Yuta, ele não tem mais nada para fazer no Japão. Larue responde que assim que o Sukuna for derrotado, eles terão um tempo para dar um adeus apropriado ao gueto enquanto a alma dele segue para o céu. Mas o Miguel tá grosso. Ele fala que o gueto vai para o inferno. Só que eu acho que as palavras do Larue tocaram o nosso homem, que pensa um pouquinho e decide propor algumas condições para participar do amasso do Sukuna. A primeira é que o Sukuna não possa usar a expansão de domínio. A segunda é que o Gojo e o Yuta lutem primeiro. E a terceira é que o Larue também lute junto com ele. E de volta ao presente, todas as circunstâncias foram atendidas. Além de que o Sukuna está muito mais fraco, com os braços capengando e o coração bem machucado. Na luta, Larue dá o golpe inicial com a sua técnica, que é capaz de criar uma mão imaginária gigante que agarra o Sukuna com força e mete o rei na parede. Sukuna revida enviando seus cortes na mão imaginária, que é destruída na hora, e 1/10 do dano causado nela é direcionado para o corpo do Larue. Mas não foi só na mão do Larue que o Sukuna mandou seus cortes. Ele também tentou atingir o Miguel. Mas o brabo, só com seu gigado e suas habilidades de esquiva, desvia com certa facilidade de inúmeros cortes do Sukuna e ainda escapa de um chute cabuloso do rei. Sukuna então aproveita para entrar no seu momento gênio da Era Heian. Ele analisa a técnica de cada um dos dois. Sobre a técnica do Larue, ele fala que não é algo muito interessante, mas apesar disso, tem seus pontos positivos. Já sobre o Miguel, é outra coisa. O feiticeiro tem uma técnica que fortalece melhor as suas habilidades físicas, enquanto enfraquece as de seus oponentes. E o Gojo já tinha descoberto isso desde quando ele saiu na mão com ele lá na época do gueto.
Naquele tempo, o Miguel até ficou assustado como ele tinha descoberto sem ele nunca ter contado, mas a gente sabe que foi através dos 6 olhos. Só que o Gojo mete que como 99% dos feiticeiros são japoneses, para o padrão japonês, o Miguel tem um corpo raro que se torna ainda mais assustador se ele fortalecer com energia amaldiçoada. Aí o Miguel fala, epa, pera ainda, do jeito que você falou, parece que eu sou forte pra caramba porque eu sou negro, mas não é por isso não, viu? Eu sou forte porque eu sou eu, não é qualquer pessoa que tem esse físico não, viu? E o Gojo acaba pedindo desculpas. O Yuta, ouvindo isso, pergunta para o Gojo se o Miguel poderia ser uma ameaça para ele. E o Gojo responde que é assim. Em uma corrida entre ele e o Miguel, só com as habilidades físicas e o fortalecimento muscular, ele sairia como vencedor, mas acabaria perdendo na hora da largada. E a gente entende o porquê. Frente a frente com o Sukuna, Miguel toma iniciativas muito mais rápidas do que ele, enquanto ainda aplica o debuff. E a sua velocidade, aliada a golpes poderosos, fazem com que o Sukuna receba boas porradas do Miguel. E por trás do rei, Choso de volta à luta, manda um sangue perfurante que quase pega o Sukuna, que infelizmente desvia, e manda um pedrão bem na sua direção. Poxa gente, o Choso só fez tomar nessa batalha. Junto com seu irmão, Itadori, aparece desferindo um socão de 2 mãos, que mesmo o Sukuna defendendo, afunda ele no chão na pura brutalidade. E aí que a gente descobre como o Sukuna derrotou o Gojo. Quando o Sukuna lançou o corte Corta o Mundo no Gojo, ele fez um pacto vinculativo. Naquele instante, ele poderia enviar o seu ataque mais poderoso sem a necessidade de qualquer encantamento ou selo de mão. Só que agora, ele é obrigado a fazer cada uma dessas etapas para realizar o seu ataque mais poderoso. Para usar o corte que corta o mundo, Sukuna precisa fazer o mesmo selo de mão da sua expansão de domínio, evocar 3 encantamentos e ainda apontar a direção do corte com a palma da sua mão. Essa é uma tentativa do Gege nos explicar como que o Gojo foi pego por esse corte e não conseguiu desviar. Convenceu? Talvez. Mas que tava feio todo mundo escapando menos ele, tava. Outra pessoa que também reaparece para nossa alegria é a Maki, e apesar dela ter levado um flash negro do Sukuna, ela já volta insana, cortando os 2 braços esquerdos dele. Nessa hora, o Itadori sente o cheirinho da vitória, pois o Sukuna não poderia fazer selos de mão só com seus braços direitos e ainda estava com a sua técnica reversa prejudicada, ou seja, uma oportunidade de ouro. Mas a gente tem que se lembrar que esse mangá é Jujutsu Kaisen. Felicidade não se encontra aqui. Com tanta gente em cima do Sukuna, ele fica empolgado e manda o segundo flash negro bem na barriga do Larue. E se rolar o que aconteceu com Satoru Gojo quando ele usou pela segunda vez essa habilidade, o Sukuna vai recuperar sua energia reversa. Esse capítulo foi bem melhor do que os últimos que tinham saído, porque ele foi além daquela fórmula que já estava ficando repetitiva, de 1 em 1 indo contra o Sukuna. Dessa vez, o Gege trouxe o Miguel e explorou mais sobre o personagem, ainda enquanto rolava aquela luta com outros adversários para ficar uma coisa mais dinâmica. E também para passar um desafio para o Sukuna, pois ficar no 1x1 a gente sabe o que vai acontecer. Mas no geral é isso. O Miguel brilhou nesse capítulo, o cara mostrou que é realmente o Shed e sempre tá pronto para cair na mão com os mais fortes desde que receba um convite. Mas e aí? Agora o Sukuna cai ou ainda falta Nobara e Aura aparecerem?